O historiador Eduardo Bueno defende com graça e simpatia uma nova tese sobre o grito do Ipiranga. Ok, ótimo, mais uma. Desde o dia do Fico, em janeiro de 1822, a independência do Brasil era só uma questão de tempo. Ao decidir ficar no Brasil, desobedecendo ao pai, Dom João VI, e afrontando as cortes de Lisboa, Dom Pedro deu um passo sem volta. Por que então Pedro esperou até setembro para dar seu grito? Por que no dia 7? E por que no meio do nada, às margens do Riacho Ipiranga? Dom Pedro chegava a São Paulo quando recebeu correspondência de Lisboa. Nas cartas, ele era chamado de rapazinho de carreira criminosa. José Bonifácio, seu principal conselheiro, disse: Senhor, os dados estão lançados e de Portugal não temos a esperar senão escravidão e horrores. Mas essa é a história oficial. E não significa que ela não esteja certa. As coisas foram mais ou menos assim. A cena é que não foi essa. Gestos heróicos não têm arte final. Não hesitou o príncipe e aceitou abertamente a luta, levantando o brado de independência ou morte. Ele teve várias chances antes de proclamar a independência. O grito do Ipiranga pode sim ter sido fruto de um dia ruim do príncipe, um dia de fúria. Naquele dia, Dom Pedro tinha mesmo muitos motivos para estar à beira de um ataque de nervos. Cara, tô há 10 dias saí do Rio de Janeiro, faz 10 dias. Vocês fazem quanto tempo aí do Rio de Janeiro até São Paulo? Costuma estimar entre 5 e 6 horas. 6 horas? Mas com quantos cavalos? 340. Eu faço com um. Saí de lá, prazer, sou o Dom Pedro I. Vocês já ouviram falar do príncipe Dom Pedro I, não ouviram? No dia da independência tinha 23 anos de idade. E a gente está defendendo a seguinte tese: aconteceu tanto estresse com ele que ele chegou ali, não aguentou mais e gritou: Veja, independência ou morte. Porque estava acontecendo muita coisa estressante, entre eles a estrada. Né? Vocês pegam a estrada direto, né? Estressa muito mesmo. Pista esburacada, muito movimentada, né? Uma das rodovias ela é a mais estressante. Explode, cara. O nervo vem a flor da pele, você tem que fazer alguma coisa pra descarregar. Eu acho que, né, ele falou isso pra poder tirar aquela raiva de dentro. Entre São Paulo e Rio de Janeiro tinha uma trilha, que é a Via Dutra, uma trilha indígena, que os índios percorriam desde a pré-história. Eram 607 quilômetros, né, pela trilha. Era uma trilha de lama, de barro. Hoje tem quanto? Hoje está 400. E vocês vão dizer que hoje é da estresse. São Paulo estava tendo uma espécie de conspiração contra ele. O Dom Pedro veio do Rio até aqui para restabelecer a ordem. Chegou aqui em Jacareí, conhece Jacareí aqui? O rio cruza a estrada aí no Jacareí, né? Então, aí ele saltou para dentro do rio. Uá! Se jogou de cavalo dentro do rio, atravessou o rio a cavalo, mas estava frio, ficou molhado. Ele olhou para um cara que tinha mais ou menos o tamanho dele, disse: tira a calça e dá para mim. Príncipe, né? Ok, viagem estressa a mesma pessoa. Porém, só isso não sustenta a tese do dia de fúria. É verdade que, ao chegar a São Paulo, nosso príncipe não foi recebido por revoltosos como temia, mas por coisa ainda mais ardente, pelas labaredas da paixão.
pensamentos, saboreando as doces lembranças quando eu vi vocês chegarem. Sejam bem-vindos a São Paulo. Meu nome, Domitila Castro Canto Melo. Com apenas 16 anos, fui dada em casamento. Era um homem muito ciumento. E certa vez, em um de seus ataques de ciúmes, agrediu-me com uma facada. Me separei, voltei para São Paulo, onde conheci o meu príncipe. Iniciei um apaixonado romance com Dom Pedro I. 150 anos não te vejo, Domitila. Continuas a mesma. Que saudades de ti, meu amor. Tu lembras de tudo? Lembro. Cada detalhe? Cada detalhe. Se fores um sonho, não quero mais acordar. Não sou, Domitila, que estou. Baile comigo. Baile. Mas ele se mordia de ciúmes porque do Palácio em São Cristóvão ele via a sua casa lá no Rio. Sim. E via as luzes acesas até altas horas da noite. O que você estava fazendo até aquelas horas? Tive apenas 3 homens na minha vida e esperei você morrer para me casar novamente. E você quantas mulheres teve? Imensidões de mulheres, até minha irmã. Desconjuro. Mas era que a tua irmã era demais. Mas eu te amo, meu amor. Você acha que a paixão pode ter virado a cabeça do Dom Pedro, a paixão por você, Domitila, e pode ter levado ele também a proclamar a independência? Você acha que teve algum estresse de paixão? E eu acredito que houve sim uma paixão, um movimento muito maior do que político para que ele fizesse o que ele fez. Foi a independência do Brasil. Houve uma magia de alma, de amor muito pura, que infelizmente foi cortado pela diplomacia. E eles viveram o caso de adultério mais oficial da história do Brasil, né? E, aliás, isso acabou afastando o Dom Pedro da mulher, a dona Leopoldina, e do Bonifácio, principal conselheiro dele. Então tá bom, a sua tese do Dia de Fúria ganha um pouco mais de substância, porque 8 dias antes do Brado do Ipiranga ele se apaixona. Mas ainda não está de pé, assim, ainda não estou convencido. Mas nessa viagem ele conheceu também a rejeição. Ok, ótima, vamos mais uma, mas espera aí, essa cena de fato aconteceu. Um dia antes da independência, né? Dia 6 de setembro. O historiador, o Tarquínio de Souza, diz assim: atravessava o futuro imperador viela pouco frequentada de Santos quando se lhe deparou jovem mulata de grande beleza. Em movimento rápido, de quem não queria perder a caça, segurou pelos ombros e instalou-lhe de surpresa um beijo no rosto. Veja que sequer foi na boca. Que pena, né? Não tardou o revide. Respondeu a rapariga com uma bufetada na bochecha do desconhecido e escapuliu. Será que ele não apaixonou depois de tomar um tapa desse? Aí o imperador tentou comprá-la. Era de outro, né? E o proprietário disse que era uma mucama de estimação. É isso que fazia, uma semana que ele tinha conhecido aquela que ia virar a maior paixão da vida dele, a Domitila, né? A Marquesa de Santos. A rejeição, meu irmão, ainda mais com tapa na cara, pode ser bem estressante. Bom, isso é verdade. Bom, tá ganhando pontos a sua tese do Dia de Fúria. Mais algum argumento? A imprensa. Quer dizer que havia liberdade de imprensa naquele momento? Fazia um ano que tinha começado, 1821. E os jornais vieram com tudo, depois de séculos de repressão, né? Você pode imaginar. O Dom Pedro, por exemplo, era atacado direto nos jornais, mas também respondia. Respondia, mas assinava Dom Pedro I? Não, usava pseudônimo, evidentemente. A tese do Dia de Fúria tá ganhando o corpo mesmo. Mais algum argumento? Comida de beira de estrada? Põe-se numa panela cozer um pedaço de vaca muito gorda, tá gorda essa vaca, uma galinha, um adém, que é um pato, uma perdiz, ou pombo. Foi pombo ou foi perdiz? Foi pombo. Queria perdiz. Um coelho, uma lebre e havendo uma orelha de porco, um pedaço de lacão, que é o presunto, chouriço, linguiça e lombo de porco. E nabos, se houver.
Alguma coisa aconteceu. Também você viu as receitas? Ah, mas essas receitas eram de todos os dias. Umas 4, 5 vezes por dia, onde o príncipe parava, todo mundo queria oferecer alguma coisa. Como todo político até hoje. É uma praga até hoje. E a água, a qualidade da água em Santos, como era? Salobra, né? A situação sanitária da cidade era das piores. Durante muito tempo, Santos foi um lugar perigoso por causa disso. E talvez não tenha sido o que ele comeu, mas o quanto ele comeu também. E a quantidade de vinho. A gente sabe que o príncipe bebia também. Depois sobe em cima de uma mula para vir para São Paulo, serra acima, chacoalhando tudo. Eu mesmo não estou me sentindo muito bem. Pode ter sido psicológico. Com licença. Piriri, diarreia, aflitamento, ou como se dizia na época, fluxo de ventre. Chame como quiser. O fato é que foi um torrencial desarranjo intestinal que levou a comitiva de Dom Pedro a parar exatamente aqui, às margens plácidas do Riacho Ipiranga. O que não estava nada plácido naquela tarde de 7 de setembro de 1822 era o estômago do príncipe. Viagens longas e estafantes, calúnias nos jornais, paixões arrebatadoras, rejeição, indigestão. Ok, eu admito que faz sentido, mas supondo que a sua tese do Dia de Fúria esteja correta, então esse quadro de Pedro Américo é uma obra de ficção. Olha, quase isso. Pelo menos de acordo com os caras que assistiram às cenas, testemunhas oculares da história. E quem assistiu a cena? Por exemplo, o padre Belchior. Aliás, foi ele quem leu as cartas da dona Leopoldina e de José Bonifácio que vieram lá do Rio para o príncipe. Olha o que ele diz no livro dele aqui. Ele, o príncipe, vinha de quebrar o corpo à margem do Riacho Ipiranga, agoniado por uma desinteria que apanhara em Santos, com muitas dores. Quebrar o corpo, um dia de fúria. Depois de ouvir a minha leitura, tremendo de raiva, arrancou o príncipe de minhas mãos os papéis e, amarrotando-os, pisoteou-os, deixou-os na relva. Depois, abotoando-se e recompondo a fardeta, virou-se para mim e disse: diga à minha guarda que eu acabo de fazer a independência completa do Brasil. Estamos separados de Portugal. Eram 4 horas da tarde do dia 7 de setembro de 1822 e o sol brilhou no céu da pátria nesse instante. É porque o quadro foi pintado 66 anos depois da cena que descreve. O próprio Pedro Américo não era nem nascido quando a independência foi proclamada. E além do mais, ainda se baseou num outro quadro, a Batalha de Friedland. Ele, inclusive, escreveu um livro explicando passo a passo como ele fabricou essa história. Posso dizer, então, que toda história é fabricada? Isso não é de todo ruim, não. O problema é que a gente não pode ficar só com uma versão, a versão cristalizada, a versão oficial da história. Os melhores historiadores do mundo dizem: a história está sempre se fazendo e refazendo. Então, vamos fazer história? Vamos fazer história e entender que a história é feita de gente, de carne e osso. E intestinos, é claro. E assim a história sempre se transforma no amanhã de um dia sempre novo, concretizando os desejos e a vontade do imenso coração do seu povo, concretizando os desejos e a vontade do imenso coração do seu povo.